O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a segurança no trânsito e acontece durante todo este mês. O principal objetivo da ação é justamente chamar a atenção da sociedade para o alto índice de acidentes e mortes no trânsito. O Fernando acabou de falar sobre esse assunto aqui, né? Além, claro, de promover ações para reduzir esses números. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, 15 pessoas morreram por dia nas rodovias federais brasileiras nos 3 primeiros meses deste ano. Eu vou conversar sobre esse assunto ao vivo agora com o diretor científico da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o Alisson Coimbra, que está conectado aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilker. Paz de Cristo para você e toda a nossa audiência qualificada. Vamos falar um pouco sobre o trânsito e principalmente como evitarmos, essas tragédias que diariamente acontecem por todo o Brasil. Exatamente. Lembrando que estamos falando aqui de famílias, que acabam perdendo pessoas que amam para o trânsito do nosso país, esse trânsito selvagem, principalmente nas grandes cidades. E qual que é a importância, afinal, de uma campanha como o Maio Amarelo para a gente conscientizar a respeito da segurança no trânsito? Wilker, toda essa situação que é divulgada por vocês diariamente, ela seria muito pior se não fosse o Maio Amarelo, que há mais de 10 anos faz a diferença. É um mês voltado para duas frentes, a frente dos especialistas e a frente política, e paralelamente, mais intensamente para a sociedade. Ao falarmos diariamente sobre medidas que são comprovadamente eficazes, como usar o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade, transportar as crianças na cadeirinha, não beber e dirigir, não utilizar drogas e dirigir, e a qualquer sinal de problema de saúde, mal-estar, jamais assumir a direção. Ou seja, a gente consegue um bom alcance pela repetição, ou seja, é um princípio de confirmação desse entendimento. Então, nesse Maio Amarelo, as autoridades, os especialistas vão reunir, estão reunidos em todo o Brasil, em vários congressos, reuniões, exatamente para buscar novas medidas diante do problema e, paralelamente, não desistimos de educar a nossa população. Perfeito. E todo mundo tem um papel importante no trânsito, correto? Não são apenas os motoristas, não é quem está ali ao volante exclusivamente o responsável pela segurança, correto? Wilker, o Sistema Nacional de Trânsito, o trânsito, ele é o local democrático e que foi mais afetado por esses transtornos da saúde mental. Pessoas agressivas, imprudentes, e a CNH, ela é um documento só para quem dirige. Mas o trânsito, por fundamento, ele é democrático para permitir o deslocamento de pedestres, de pessoas em bicicletas, pessoas com mobilidade reduzida. Então, a mensagem é muito clara. A paz no trânsito começa por você, porque a violência é esse acidente que acontece. Então, o pedestre, para buscar a paz, ele tem que atravessar na faixa, ele tem que estar atento, ele tem que entender que o momento da travessia de cruzamentos é o momento que ele está mais vulnerável. Então, não manusear o celular, não utilizar fone de ouvido. As pessoas que estão em motocicletas, utilizar o equipamento, que é o capacete, com o fechamento da faixa jugular, não manusear o celular sob hipótese nenhuma. Ou seja, não é só para o motorista o Maio Amarelo, é para todos nós que vamos sair e comprar um pão, mas a gente pode não voltar, porque ao fazer uma travessia insegura, ou pelo menos quando não estamos atentos, não conseguimos desviar de um motorista que por qualquer circunstância infringiu a lei, a gente pode não mais voltar para casa em um intervalo muito rápido. Perfeito. Isso pode mudar a vida de muitas pessoas, Além da morte, que é uma situação extrema, às vezes a pessoa acaba se deparando ali com uma condição física que não permite mais que ela faça as coisas do dia a dia, não volte ao trabalho. Então a gente está falando aqui de um assunto muito sério e que, como o Alisson disse, envolve todo mundo. Afinal, o trânsito é um lugar muito democrático. E como que você avalia a situação atual do trânsito no Brasil em relação a acidentes, em relação às mortes também? Na participação anterior, o Fernando falou justamente sobre os números, que são muito assustadores. Inclusive, os índices aqui no Brasil, em muitos casos, superam ao das guerras que a gente tem visto no mundo. Como que a gente pode avaliar a nossa situação atual? Wilker, tem aquele ditado que a gente pode até escolher o que a gente vai plantar,
mas que a gente tem que colher aquilo que já foi plantado. Infelizmente, nos últimos anos, as políticas públicas flexibilizaram o entendimento sobre a segurança no trânsito. Questionaram radar, questionaram o uso de capacete, questionaram cadeirinha, houve esse aumento do prazo de validade para todas as idades, para todos os perfis de motorista, que é um erro histórico, mas que hoje o que a gente está vendo que são caminhões batendo, ônibus tombando, motociclistas perdendo a vida, é o resultado da falta de entendimento do governo de que não é a hora de trazer economia no trânsito. Ou seja, a gente está falando agora da volta desse seguro. Isso é entendido pela população como um imposto, mas há 50 anos esse seguro existe exatamente para pegar uma pessoa que nem tem o que comer, é atropelada, perde o trabalho e fica sem a perna. Como que essa pessoa vai sobreviver? Então, por isso que o seguro DPVAT é um seguro social e democrático. Tem os pontos que precisam ser corrigidos, mas desde que ele foi suspenso em 2020, não teve nenhum projeto de lei, nenhuma ação para substituir. Ou seja, nada foi feito. Tirou da tomada e fez um alvoroço que o Brasil ia economizar, que acabou a corrupção, mas ele teve que voltar, porque as pessoas não pararam de acidentar. E pior, desde novembro do ano passado, nós temos pessoas em casa que estão com algum grau de restrição, comprando medicamento, vendendo, desfazendo do seu patrimônio para custear uma agressão que ela sofreu no trânsito. Porque o governo, independente da orientação partidária, direita, esquerda, o trânsito é democrático. Então, o que a gente está querendo falar para a população é que o trânsito vai ficar mais barato à medida que você dirigir de maneira segura. Se não houver acidente, não tem por que existir o seguro DPVAT. Então, a gente tem que questionar, sim, esse imposto, mas temos que tentar agir na causa. A causa é a paz e a segurança no trânsito. Enquanto esse caminho não for atingido, esses impostos continuarão. E a gente precisa entender também que quando se gasta mais de 50 bilhões dos cofres públicos com atendimento, hospitalização, cirurgias, reabilitação, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, esse dinheiro está sendo direcionado para onde deu errado. Mas se a gente tratar da segurança com responsabilidade, é a creche do seu bairro que vai ficar reformada, é a escola do seu filho que vai ficar melhor, é a merenda, é a oportunidade de emprego. Então, a gente tem que mudar o olhar do trânsito, não dá mais para sugar e querer economizar com impostos, quer seja com a carteira de motorista, com exame toxicológico, com avaliação psicológica, com os impostos. Nós temos que economizar onde é possível, em outros impostos que não interferem na segurança da coletividade. Porque ao legislar para quem tem a carteira de motorista e permitir que eles economizem, a gente está causando um problema para mais de 60% de pessoas que nem dirigem no país. Então, essa conta não está proporcional e todos nós estamos expostos às consequências dessas políticas desastrosas. Tá ótimo, Alisson Coimbra, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por ter feito esse alerta, e a gente chama, claro, a atenção para essa campanha tão essencial que é o Maio Amarelo, para que todo mundo coloque ali a mão na consciência e repercuta, né, os ensinamentos durante todo o ano. Não adianta nada ter uma campanha só agora em maio, as pessoas ficarem mais atentas e depois voltarem a ter as atitudes irresponsáveis que tinham antes. A gente tem que pensar, rever as nossas ações, ter mais responsabilidade para que a gente tenha um trânsito mais seguro para todo mundo. Quando a gente fala os números, fica parecendo que é frio demais, né? Mas a gente está falando aqui sobre famílias, sobre vidas que são perdidas todos os dias no nosso país por conta da irresponsabilidade de alguns. Obrigado, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até breve. É.